Shalom, homens de honra, 16 de abril. Vamos lá. O profeta novo e o velho profeta. O profeta novo e o velho profeta. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. 1 Reis 13, verso 6. Amém? Vamos para a mensagem do nosso devocional. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, 365 dias com esse devocional aqui. Vamos para a mensagem devocional. A importância de uma linhagem espiritual e a conexão com uma comunidade de fé são pilares fundamentais para a transmissão da herança espiritual. Em tempos onde a internet facilita a proliferação de novos líderes e ministérios, é crucial discernir aqueles que operam fora de uma tradição e compromissos genuínos. A verdadeira adoração não pode ser desvirtuada por práticas que buscam sucesso a qualquer custo, mas deve ser fundamentada na integridade e na cruz. A Bíblia nos ensina que a bênção flui pelo relacionamento entre as gerações. Honrar pai e mãe é o alinhamento para uma bênção durável. E a única forma de receber o legado de Deus é pela ligação de pai e filho. A herança espiritual deve ser tratada com respeito e honra, pois somos herdeiros e cordeiros, como diz Romanos 8. Vamos lá então em Romanos 8. Tem uma breve explicação. Depois vocês leiam aí nas suas casas aí. Mas eu vou explicar para vocês aqui Romanos 8, que fala esse capítulo aqui. Romanos 8 fala o que para nós aqui? Mostra um conflito entre duas vozes. O profeta novo e o profeta velho, no nosso tema de hoje aqui devocional. Então, duas vozes. O que são essas vozes? A da carne, velho homem, e a do espírito, novo homem. Então, qual o significado? O profeta velho representa o que para nós? A velha natureza, pensamentos de medo, culpa, condenação e desejos carnais. Então, tudo que nosso desejo carnal, medo, culpa, condenação, tudo isso é o profeta velho. Amém? Já o profeta novo é o Espírito de Deus em nós. Então, é o Espírito de Deus que habita em nós. Isso é o profeta novo, que traz vida, paz, direção e identidade de filhos. Então, se nós somos imagem e semelhança do Pai, do Criador, nós somos filhos. Amém? Então, ele traz o que para nós, esse profeta novo, que é o Espírito de Deus em nós, encarnado em nós. Ele vai trazer o que para nós? Vida, paz, direção e identidade. Paulo ensina aqui o que para nós? Não há mais condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque ele já pagou todos os nossos pecados na cruz. Por isso que não tem condenação mais perante nós, porque o Cristo já pagou tudo para nós, nossos pecados. Levou na cruz. Quem vive pelo Espírito vence a carne. Olha lá. Temos que entrar em jejum e oração. Porque o jejum ele mortifica a carne. Então os nossos desejos vai sumir, porque a carne, entre aspas, vai estar fraca perante o Espírito. E nós temos que mortificar nossa carne, para nós ficarmos mais alinhados com Deus. Isso que quer dizer aqui para nós. Somos filhos e herdeiros de Deus. Mesmo em meio às lutas, os desafios do dia a dia nosso, Deus coopera em tudo para o bem. Ele só quer o bem nosso. Por isso que Ele quer a nossa abundância. Ele quer que nós vivemos em abundância.
Trazendo para hoje, pessoal, isso significa o quê? Nos dias atuais hoje. Todos os dias você decide qual voz vai ouvir, olha lá, do profeta velho ou do profeta novo. O profeta velho o que é o profeta velho? É o passado, é a culpa, o instinto. Isso é tudo é o profeta velho. O passado, o medo, insegurança, tudo isso aí é o profeta velho. O profeta novo, qual voz você quer ouvir? Do profeta velho ou do novo? O novo é o quê? É o espírito, verdade e propósito. Ao momento que nós estamos em espírito, nós estamos em jejum, nosso espírito é mais forte que a nossa carne. Amém? Então a carne fica mais fraca, o espírito fica mais forte. E esse espírito ele vai fazer com que nós alinhemos com Deus. Ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Amém? Então é isso. E o resumo desse Romanos 8, que ele traz para nós aqui: pare de viver guiado pelo que você era. Pare de viver no seu passado. Comece a viver dirigido. Comece a viver dirigido por quem Deus diz que você é. Só Deus pode julgar você, mais ninguém. Amém? Ah, Alexandre, o pessoal fala de mim, desde que fala, você está sendo lembrado. Só fala isso, só. Não fala mais nada. Quem governa a sua vida é você, irmão, irmã. Quem governa a sua vida é você. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Amém? Então é só Ele que tem a ver com a sua vida. Só Deus que pode, Deus e Jesus Cristo, que pode falar alguma coisa para você. Porque Ele que está guiando você, eu e outros mais aí. Amém? Vamos lá então, dando continuidade à nossa mensagem aqui. Então Romanos 8 é isso. Deixar o velho profeta e viver o profeta novo. Amém? A decisão é nossa. Cabe a nós decidir. Qual voz nós queremos ouvir? Profeta velho ou profeta novo? Devemos estar atentos aos profetas sem linhagem. Aqueles que não têm uma genealogia espiritual clara. Pergunte a eles de quem são filhos, pois profetas devem declarar a sua filiação. A revelação de Deus cresce em cada geração. E cada nova geração deve receber as promessas das gerações anteriores por meio dos seus pais. A responsabilidade de cada geração é transmitir a herança espiritual, alinhando-se com a história e a tradição da igreja. Devemos evitar os altares não autorizados e corrompidos, onde líderes apostatas sacrificam hoje. O sucesso verdadeiro tem uma cruz e não deve ser alcançado às custas de família. Salvação, personalidade, filhos, caráter e integridade. Atente-se a isso neste dia de hoje. Amém? Então aqui fala para nós o quê? Profeta novo e o profeta velho. Profeta novo o que é? Que foi falado em Romanos? É a nossa carne. As nossas decisões carnais. Os impulsos que a gente age. O medo, insegurança. A carne não pode falar por nós. Quem tem que falar é o Espírito. Porque nós somos Espírito. Deus habita o Espírito dele em nós. Por isso que nós temos que entrar em jejum. Para mortificar a nossa carne. Para o Espírito, para nós ficarmos mais sensíveis e alinhados com Deus. Porque a gente vai escutar a voz de Deus quando a gente estiver mais sensível. Então isso que fala para nós hoje, essa mensagem aqui devocional nossa. Por gentileza, vocês que entraram na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa palavra aqui. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração.
do nosso devocional. Senhor, ajude-me a discernir os verdadeiros profetas e ensinamentos, que eu esteja alinhado com a sua tradição e história, transmitindo a herança espiritual de geração em geração, que o meu sucesso seja sempre fundamentado na integridade e na cruz. Olha lá, alinhado com a tradição e história espiritual de geração em geração. Então temos que passar isso para a nossa geração futura. Esses ensinamentos que nós temos da Bíblia, quando a gente vai à igreja, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim. E ter uma integridade na cruz. Temos que ir ao pé da cruz para nos perdoarmos, para colocar nossos pecados tudo lá, para que nós não cometamos mais o pecado. Amém? Ele fala para nós lermos Salmos 145, verso 4. Eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Salmo 145, verso 4 fala assim: uma geração louvada a outra, uma geração louvará a outra, lá, de geração em geração. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Amém? Também tem uma explicação desse salmo para nós aqui. Vamos lá. Salmo ensina o que para nós? 145. Uma geração contará a outra grandiosidade das tuas obras. Anunciarão os teus feitos poderosos. Então, tudo que nós fizermos aqui, na obra de Deus, vai ser tudo contado para outra geração. As coisas boas e as coisas ruins. E anunciarão todos os feitos poderosos. Tudo que nós fizemos vai ser feito e vai ser contado para a nossa geração também. Explicação. O profeta velho representa histórias antigas marcadas por erros, traumas e limitações que muitas vezes são rejeitadas de geração em geração. É o nosso passado. Resumindo aqui. É o nosso passado. Tudo que nós viemos carregando até agora, isso é o profeta velho. Lógico, tem o batismo. Quando você batisma, você sai de um velho homem e vai para o novo homem. Mas aqui está falando do Espírito. Amém? Da nossa carne e o Espírito. Já o profeta novo é aquele que decide contar e viver as obras de Deus, rompendo ciclos e liberando uma nova história lá. Onde nós estivermos, nós temos que falar de Deus, para transformar outras pessoas. Amém? Então, isso que fala aqui. Contar e viver as obras de Deus, olha lá. Rompendo ciclos, liberando uma nova história. Esse é o profeta novo. Ele tem que decidir. Amém? Como fala em Romanos lá. Qual voz nós estamos ouvindo? Profeta velho ou profeta novo? A voz velha, dos passados, medos, insegurança, ou do profeta novo? Que é Deus falando conosco, o Espírito falando conosco e nos guiando. Amém? Hoje, isso quer dizer o que para nós? Você escolhe o que vai transmitir. Olha lá. Dores do passado ou testemunhos do que Deus está fazendo agora em sua vida e na minha? O que você quer transmitir? A nossa transformação perante Deus ou o nosso passado? De dores, frustrações e outras coisas. Vamos refletir. Não propague o peso do passado, olha lá. Não propague o peso do passado. Declare e viva o novo que Deus está construindo em você. Amém? Vou repetir de novo. Não propague o peso do passado. Não carregue o peso do passado. Deus não quer que você seja transformado carregando as coisas do passado. Você não vai ser transformado se carregar as coisas do passado. Ficar murmurando, principalmente, o que aconteceu lá atrás, lá em 1996, 97. Ah, quando eu era pequeno, 40 anos atrás. Eu tenho 47, 46 anos atrás, 45. Ficar falando essas coisas. Eu não vou para frente. Deus não vai me transformar. Infelizmente.
Declare e viva o novo que Deus está construindo em você. Todo dia, Deus olha para nós, observa nós, todo dia. Dormindo, acordando, à tarde, de noite, almoçando, jantando, tomando café da manhã, enfim. O único que está observando nós é Ele. Amém? Por isso que nós temos que andar reto. Não tem curva para Deus. Tem que andar reto. Então, eis-me aqui, Senhor. O que quer que eu faça? Me dá direção. É isso que nós temos que falar. Deus gostaria que eu fosse naquele lugar? Deus gostaria que eu fosse lá? Deus gostaria que eu ficasse aqui? Vamos refletir. Porque se nós somos mais semelhança dele, ele quer o bem nosso. E às vezes nós estamos em lugares que não é para nós estarmos, nós estamos. E aí é a carne que eu falo para você. Muitas decisões nossas são da carne. A gente não consulta o Pai e não consulta o Espírito. Se a gente começar a consultar o Pai, que é Deus, nós somos filhos de Deus, entrar em jejum, ter mais intimidade, alinhamento com Deus, Ele vai nos guiar para o bem. Tenho certeza disso. Falta a decisão nossa, minha e a sua. É só isso, decisão. Você decide andar na palavra? Você decide andar com Deus? Então você tem que andar do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. A verdade é essa. Dói, mas vai fazer o quê? É o processo que a gente tem que passar. Todos esses da Bíblia passaram por alguma dor. Não foi fácil para ninguém. Amém? E todos eles tiveram um objetivo, um foco. E conseguiram, porque Deus abençoou cada um deles. Amém? Só que o processo é árduo. Nós também temos nosso processo aqui. E é árduo também. Só nós sabemos o processo que nós passamos. Eu sei o meu, você sabe o seu. E Deus sabe o nosso. Nós não precisamos falar para ninguém o processo que nós estamos passando. É só Deus que tem que saber, mas ninguém. Amém? Então vamos refletir hoje. Qual profeta nós estamos ouvindo? Profeta velho ou profeta novo? Temos que deixar o passado de lado, viver o presente, para que Deus coloque a gente no futuro. Amém? O profeta novo é o quê? É a paz, a alegria, tudo que Ele quer para nós. Aqui está falando de duas vozes, que é a nossa carne e nosso espírito. Vamos mortificar a carne. Como, Alexandre? Entra em jejum. Ah, mas peraí, eu nunca fiz jejum. Não, vai devagar. Você gosta de café? Tira o café um dia. Você gosta de açúcar? Tira o açúcar um dia. Vai devagar. Aí depois você aumenta, vai para 2 dias, vai para 3 dias. Ah, mas é muita coisa, vai de 8 horas então. Vai de 6 horas de jejum de alguma coisa. Depois você aumenta para 12, depois aumenta para 18, 24 e assim vai. Não precisa ir de uma vez. Vai devagarzinho, no seu tempo. Por quê? Porque a gente tem que mortificar a carne para estar sensível a Deus, para escutar as vozes dele. Esse é o profeta novo. Temos que trabalhar nisso. Amém? Só que o trabalho é nosso, é individual, de cada um de nós. Meu e seu. Não é de mais ninguém. Amém? E aqui ele fala para nós, como eu já falei para lermos Salmo 145, verso 4, né? E já tive a explicação também. Aqui a frase final do nosso devocional é assim: o líder relevante não é simplesmente relevante para o seu tempo, mas é alguém que cruza a linha geracional que vai abençoar aqueles que ainda não nasceram. Olha lá. Por isso que vai de geração em geração, ele fala. É uma constante. Como Deus fez eles de geração em geração na Bíblia, você pode ver aí. Ele também quer que nós passemos de geração em geração. Deixar isso é o legado. Qual legado nós temos que deixar aqui nessa terra? Para as outras gerações.
para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua família, para seus irmãos, enfim. Amém? Então é isso. É esse o nosso devocional. Muito obrigado a vocês que entraram na live. Quero que você tenha ainda um dia abençoado por Deus e produtivo ainda, que não acabou ainda. E quero que Ele revista você com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. Que revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés. E que Ele revista também, cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar na sua casa e aonde vocês estiverem, você e seus familiares. Amém? Então é isso. O devocional hoje é esse, profeta novo e o profeta velho. Vamos refletir nisso. Quais as vozes nós estamos ouvindo? Vozes de medo, insegurança, esse é o profeta velho. Vozes de coragem, força, intimidade, é o profeta novo, que é o Espírito. Profeta velho, lembra, nossa carne. Profeta novo, Espírito. Amém? Então é isso. Consulte Deus sempre e que você tenha um dia abençoado. Amém? Fui.